Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, eu registrei uma frase sua que vou citar, que foi: o Estado entrou como devia ter entrado, mas não saiu como devia ter saído. Algo que o PSD tem dito, à semelhança das outras companhias europeias, poderíamos ter ajudado sem ter feito a nacionalização como foi feito. O Sr. Comandante falou em 200 milhões de euros nas contas, parte dos cortes da massa salarial e outra, naturalmente, de cortes que se prendem com a saída de funcionários, trabalhadores e que deixaram de existir como custo. A questão é, a pergunta que lhe faço é, quando há a expectativa de retorno à situação sem cortes, porque ela terá que terminar, qual é a data que entendem que isto deve acontecer? Se tiveram a oportunidade de falar esta questão com o atual novo Presidente da companhia, e neste caso, digamos dos 200 milhões, se calhar estamos a falar de 100 milhões de reposição, que é massa salarial para devolver aos trabalhadores, e portanto agradecia que me desse uma explicação sobre isso. Finalmente, uma questão de fundo, quer dizer, passados esses sacrifícios, todo este calvário, todas essas dificuldades, de 2019 para 2022, em termos de custos operacionais, indicador central da eficiência da companhia, nós pioramos. Quer dizer, repare, um eventual interessado num processo de privatização, talvez, assumo eu, que um dos primeiros indicadores que vai pedir é este casco. E se for comparar com 2019, dizer, então, mas despediram pilotos, despediram pessoas, reduziram fortemente nos salários e estão piores no indicador operacional. Então, mas que raio é que andam a fazer aí? E estas questões eu gostava de saber se tem exatamente esse alinhamento que nós temos em matéria de interpretação destes valores. Muito obrigado. Muito obrigado por responder. Bom, em relação aos cortes salariais, deveriam ser ontem, até por uma questão da indústria. A indústria ditou regras, mais uma vez, e a TAP não fez nada, não fez nenhum ato de gestão que nós consigamos dizer foi brilhante. Não, a TAP limitou-se a seguir a indústria, os preços dos bilhetes aumentaram, naturalmente os da TAP aumentaram, com mais a inflação, portanto não fez nenhum ato de gestão que fosse plausível de dizer não. De facto, tiveram aqui um ato brilhante. Nunca tiveram. Portanto, para responder à sua pergunta, os cortes deviam ser retirados ontem, até porque o acordo temporário de emergência estrangula um bocado a TAP. Estrangula em quê? Na operação, porque não permite os pilotos fazerem horas extras. A TAP, como tem falta de pilotos, não consegue planear essas horas extras e quando as planeia por engano do sistema, que é o que nos é dito, são retirados. Portanto, isso tem grande impacto financeiro na companhia, senão não cancelavam 200 voos, única e exclusivamente por falta de tripulações, quer pilotos, quer pessoal de cabine. Esse é um fator primordial, porque se pudessem planear horas extras, eu tenho a certeza que esses voos, ou parte desses voos, não eram cancelados e a operação se fazia, como disse aqui ao deputado Daniel Mortágua, que de facto, quando há boa relação entre trabalhadores e administração ou acionista, as coisas conseguem-se fazer, mas com esta falta de planeamento não há milagres, não vai haver milagres. Portanto, o verão vai ser caótico, poderá ser menos ou mais, mas vai ser. É bom que assumimos isso, e se assumimos isso, conseguimos certamente entrar mais descansados, e mais uma vez, nós, como dissemos no princípio, estamos muito preocupados com o futuro, mas de consciência tranquila, porque tudo o fizemos para minimizar estes impactos, embora muitas vezes não tivéssemos sido ouvidos, e de facto a história veio-nos dar razão, e deu-nos razão até aqui. Respondendo à outra sua pergunta, que eu já me esqueci qual é que era, mas vou tentar... Deputado Paulo Ministro, se puder ajudar a resposta. Sim, se me puder ajudar, ter um auxiliar de memória, agradecia. Os 100 milhões os 200 milhões de euros que estavam, digamos, fora destas contas, parte tem a ver com os cortes de 25% e a outra parte dos custos com pessoal, que entretanto foram dispensados, quer dizer, desses 200 milhões, que foi o valor que avançou, eu estimei em metade relacionado com o corte dos 25%, a pergunta que lhe fiz foi, entende que isto no casco que piorou, o eventual interessado que vier vai olhar para o casco e vai dizer, olha, mas então com estes cortes todos, com estes valores de redução, na prática, operacionalmente, o custo está pior do que estava em 2019, depois deste sacrifício, destas lágrimas, sangue e suor. E, portanto, ele vai perguntar, então, mas o que é que andaram a fazer? Muito obrigado. E a pergunta que lhe faço é se não concorda que esta é a visão de um eventual interessado. O Sr. Deputado falou nos cortes de 25%. Eu queria relembrar que os pilotos foram em 50%.
depois de 45, ok? E muitas pessoas que saíram, portanto, os que ficaram com corte. Estes aí, os 200 milhões, contas apresentadas pela TAP, não foi por nós, isto é oficial da TAP, nós não estamos a inventar nada. Pronto, e estes 200 milhões é preocupante, sim, se tivessem que repor, diria 100 milhões, ficavam ainda 100 milhões, pelo menos a mais, com alguma... Onde é que está esse dinheiro? A pergunta é, onde está esse dinheiro? Tem que ser feita às pessoas certas, à diretora do Revenue, à Silvia Mosquera, ao CFO, à engenheira Cristina tiveram a oportunidade de fazer, não sei se o fizeram, porque acho que não fizeram, porque havia a edição toda, não o fizeram. Portanto, são essas perguntas que têm que ser feitas às pessoas competentes e que se possam responder. Agora, nós só nos baseamos por pouca informação que temos. E é aqui que nós conseguimos tentar explicar às pessoas de uma forma, uma linguagem mais corrente, explicar onde é que chegamos, como é que chegamos a estes 400 milhões. E acho que foi, consegui explicar e consegui fazer entender onde estão 400 milhões de 200 de receita e 200 milhões de cortes no ano de 2022.